Por favor, subscrevam e cliquem no botão de gosto para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E Larry, deixe-me começar com o que aconteceu no caso de Pete Hegseth e o que aconteceu, sabe, com o bombardeamento do barco. E temos conhecimento de que existem 2 sobreviventes. Existiam 2 sobreviventes. Sobreviventes que se mantinham firmemente agarrados ao casco em chamas, e então o segundo míssil chegou e acabou por eliminá-los. Sim, E existem inúmeras repercussões nos Estados Unidos e nos meios de comunicação social com o que ocorreu e a maneira como estão a atacar. Pete Hegseth, qual é a sua compreensão sobre o que aconteceu e quem é o responsável por isso? Donald Trump foi perguntado sobre isso, e aqui está a resposta dele. Ele disse que não disse isso, e eu acredito. 2 homens. Ele disse que não o fez. ele disse. Estarias bem com isso se ele o fizesse? Ele disse que não fez, então terias de decidir. Sim, 2 coisas que ele disse, ele não sabe nada sobre isso. E Pete Hegseth disse a Donald Trump que ele não fez isso. Sim, Donald Trump é o sargento Schultz da série Hogan's Heroes. Essa referência significa alguma coisa para si? Então, houve uma sitcom nos anos 1960 sobre prisioneiros de guerra americanos num campo de prisioneiros alemão, mas era uma comédia, está bem. E o sargento alemão Schultz era dele. Uma espécie de... Ele era conhecido porque aparecia e dizia: eu não sei de nada. Não vejo absolutamente nada, não ouço absolutamente nada. Havia Donald Trump, compreende? A ser como o sargento Schultz. Este extra. Isto é uma execução extrajudicial. O que Donald Trump ordenou que os militares do ZEO fizessem é um ato criminoso. É uma violação da Convenção de Genebra. Sim, de facto é. É uma violação da Constituição dos Estados Unidos. E o que é revoltante nisto é que há tantos americanos a aplaudir isto. Vão matar esses traficantes de droga. Não temos a certeza se eles são realmente traficantes de droga. Há pessoas que acreditam que sim, com certeza, mas não podemos cometer homicídio apenas com base em crenças. O único uso verdadeiramente legítimo da força é se for absolutamente necessário. Se as pessoas que estão nesses barcos, sabe, não temos a certeza dos gêneros. Se estão a disparar contra o pessoal militar do ZEU. Tá bem, então, sabe o que mais? Se estão a disparar contra nós, temos o direito de disparar contra vocês. O que os Estados Unidos deveriam realmente fazer é interceptar esses barcos e confiscar o que estiver a bordo, fornecendo evidências de que isto constitui tráfico de drogas. Mas isto é apenas a desonestidade agora de Donald Trump. Por quê? Por um lado, ele acabou de perdoar o presidente, o ex-presidente das Honduras, que era um grande traficante de drogas e que tinha de facto sido preso. Ele deu-lhe um passe enquanto afirma que Maduro está envolvido neste tráfico de drogas, o que francamente está. Provavelmente ganhou algum dinheiro com isso. Não duvido disso. Temos muitos de nós políticos que ganham dinheiro com isso. Portanto, só é um ato criminoso. E não tenho dúvidas de que o que Hegseth disse soa exatamente como algo que um miúdo estúpido diria. Sabe, ele é. Ele é relativamente jovem e imaturo. E sabe, ele acredita que é. É como se fosse um jogo de vídeo. Você não. Mas não culpemos apenas Trump e Hegseth como se estivessem a começar algo novo. Este assassinato extrajudicial, matar pessoas porque achamos que são más. Isso foi feito por Bill Clinton, foi feito por George W. Bush. Foi aí que realmente começou logo após o 11 de setembro. Então começamos a justificar. Agora nós. Achamos que estas pessoas naquela cabana são más, por isso vamos matá-las. Quero dizer, é um daqueles momentos em que a América se sente bem. Sim, sabe? E é assassinato. E assim, os Estados Unidos já não têm qualquer autoridade moral no mundo para criticar ou condenar.
Portanto, sabe, o que chamaremos de abusos dos direitos humanos, porque é exatamente isso que estamos a fazer. E não está a interromper eficazmente o fluxo de narcóticos. Deseja interromper o fluxo de narcóticos, corta o financiamento. Contudo, não o fazemos porque existem demasiadas corporações e bancos norte-americanos a lucrar com esta situação. É por essa razão que não o interrompemos. Mas, Larry, legalmente a responsabilidade recai sobre o Pete, na minha opinião. E ele é, afinal de contas, responsável. Não estou certo se podemos realmente atribuir a culpa, sabe? Na verdade, não acredito que Donald Trump possua muita informação sobre este assunto. Ele não está. Não. Olhe, Donald Trump é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele está no comando, pelo menos no papel oficial. E Hegseth é um subordinado. Portanto, a cadeia de comando é como uma pirâmide. Donald Trump está posicionado no topo dessa pirâmide. Ninguém está acima dele. Harry Truman tinha uma placa na secretária. A responsabilidade termina aqui. Com Trump, a responsabilidade termina. Trump não pode fingir. Oh, caramba, eu não sabia. Bem, se não sabias, despede o Hegseth. O quê? Quais são as suas ordens? E em vez disso, Trump continua a celebrar o facto de estarmos a matar estas pessoas e nem sequer sabemos quem estamos a matar. E especialmente quando se destruíste completamente o barco e ainda existem sobreviventes por baixo. Sabe, é verdadeiramente inacreditável sair e executar pessoas que estão completamente desarmadas e incapazes de se defender. É simplesmente, sabe, isto é, eles agem como se fosse um jogo de vídeo. É um crime realmente hediondo. E é verdade. Sabe, se está a falar sobre o karma que se está a acumular nos Estados Unidos, meu amigo, temos um karma mau a caminho que não conseguimos evitar, sabe, mas temos feito isto repetidamente. Realizamo-lo no Vietnã, concretizamo-lo no Panamá, na Somália, na Líbia, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, na Sérvia. Quero dizer, a lista prossegue. Estamos a facilitar homicídios na Ucrânia. Este é apenas mais um exemplo de liderança política que perdeu o contato com a lei. Estão a agir fora da lei. E, no entanto, tem razão. O Hegseth tem uma responsabilidade aqui. Ele realmente deveria. Não, senhor, não vamos proceder dessa forma. Isso é completamente contra a legislação. Quero dizer, quando ele era um jovem oficial no exército, garanto-lhe que nunca lhe foi dada uma ordem que lhe permitisse matar pessoas desarmadas. Quem pode ter precisado de ajuda médica? Não, eu faço isso. Sabe, então, talvez estejamos a aprender com os israelitas, ou a comportar-nos como os israelitas, os sionistas, mas isto está errado. Como observa a situação? Porque existem indivíduos nos Estados Unidos a argumentar que aqueles funcionários de patente inferior, sabe, que recebem ordens dos HACs, podem simplesmente recusar a ordem e optar por não a seguir. Como vê isso? É possível acontecer? Sim, absolutamente. Sabe, a parte de, sabe, quando eles fazem um juramento no exército, há sempre o entendimento de que se pode desobedecer a uma ordem ilegal. E o que constitui uma ordem ilegal? Se eu disser, Nima, quero que vás matar aquela mãe e aquelas crianças, acho que são más. Eu disse, não, eu recuso-me a realizar isso. Eu não vou participar nisso de forma alguma. Isso deveria percorrer toda a cadeia de comando. Inevitavelmente, o que acontece, o que faz das Forças Armadas do ZEUAI hoje uma instituição vergonhosa é que geralmente punem as pessoas de nível inferior, enquanto os oficiais superiores escapam impunes. Nota-se isso. Mas este não é um fenômeno novo. Voltemos à falsidade que foi amplamente divulgada para nos conduzir ao conflito no Iraque no ano de 2003. Não, pelo que eu tenho conhecimento, nenhum oficial de alta patente na cadeia de comando, e assim inicia-se com o comandante do CENTCOM e o vice-comandante do Comando Central do CENTCOM. Não, eles não disseram nada. Concordaram com isso.
pessoas nos presidentes do Estado-Maior Conjunto, sabe o que podiam ter feito? Eles deviam ter dito, não, não posso fazer isto. Vou demitir-me da minha comissão. O que significa, meu Deus, vai afetar os seus benefícios de reforma. Não vai ganhar tanto dinheiro quanto pensava. Eles dizem, bem, Deus, se isso significa perder dinheiro agora, eu continuo a ganhar dinheiro. Apenas fecho os olhos e finjo que não vejo isto. Aconteceu de maneira recorrente. Sabe, passei 23 anos a trabalhar com o JSOC, Comando de Operações Especiais Conjuntas. E sabe, depois do 11 de setembro, eles começaram a usar drones, rastrear pessoas com drones e matar pessoas com drones tornou-se uma prática comum. E, sabe, eu relatei em determinado momento, eu acredito que tínhamos eliminado mais de 40 mil indivíduos. E conseguimos o quê? Sentir-nos bem para que pudéssemos, sim, ei, aqui estão essas pessoas no chão. E assim podemos lançar uma bomba sobre eles e eliminá-los sem mais terrorismo. E depois, então, o quê? Descobrimos anos mais tarde. Estamos a financiar e armar alguns desses terroristas, somos amigos deles, usamos-nos para fins políticos. Não somos contra o terrorismo, a menos que nos ataquem. Mas, se conseguirmos alinhar-nos com a Al-Qaeda ou com o ISIS e usá-los para os nossos objetivos, será ótimo. Sabe, os Estados Unidos fizeram isso em relação à Segunda Guerra da Chechênia, ajudaram a financiá-la e ajudaram a fornecer combatentes que estavam a matar, atacar e matar cidadãos russos, porque tínhamos este propósito mais amplo, sabe, este chamado propósito superior. Larry, o Intercept relatou sobre documentos vazados, documentos do Pentágono, nos quais mostra que Trump planeia assediar a Venezuela e o Caribe até 2028. E eles planeiam ficar lá. Refere-te ao plano de manter a força naval ao largo da costa? Sim, parece uma proposta muito dispendiosa que não acredito que vá concretizar-se. Vão acabar por perder força em algum momento. Não dá para manter tropas destacadas assim. Sabe, é como se eu lhe dissesse para segurar numa barra e pendurar-se nela. Sim, talvez consiga fazê-lo por 1 minuto, mas depois de 1 minuto ou assim, os músculos e tudo mais, não consegue fazer isso para sempre. Isso é mais ou menos equivalente quando se aplica este tipo de força. Tem muitas partes móveis e, sabe quando elas, basicamente, é semelhante a puxar. Se, por exemplo, tiveres um arco e uma flecha e puxares a corda para trás. Não podes manter isso para sempre. Em algum momento, tens de soltar a flecha ou libertar a tensão na corda do arco. Assim, não conseguirão manter isto para sempre. E, sabe, acho que, na verdade, o Maduro está numa posição bastante forte, porque se os Estados Unidos atacarem militarmente, eles têm muito que podem fazer em resposta. Eles têm mísseis que podem ser disparados e que colocarão alguns dos nossos navios em risco. Podem até afundar 1 ou 2. É melhor nunca colocarmos ninguém em terra porque os corpos americanos começarão a acumular-se. Muitos venezuelanos estarão prontos para nos atacar. Exatamente, sabe? Estaremos, sabe, numa situação complicada como a do Vietnã, só que ainda mais grave. É isso. Sabe, o Trump tem uma visão bastante infantilizada sobre o poderio militar. Quero dizer, na verdade sim, é bastante simplista e é realmente lamentável. Sabe, ele devia ter se mantido fiel ao seu principal, sabe, ao seu tipo principal. A crença na campanha era evitar guerras estrangeiras desnecessárias. Vamos focar em casa, construir a América e pôr a América em primeiro lugar. Não, vamos sair e intimidar a nação da Venezuela. Sabe só? Ele. Parece que, enquanto crescia, a mãe nunca lhe ensinou a manter as mãos para si. Não se intrometa nos assuntos alheios de outros países.
Sabe, põe a sua própria casa em ordem. Dê o exemplo em casa. Em vez disso, rapaz, vamos nos envolver em algo que será bem complicado. Quanto do que está a acontecer, sabe, no contexto da Venezuela está relacionado com as estratégias da CIA? Porque General Complete, não sei se teve a oportunidade de assistir ao seu podcast com o Steve Bannon, ele mencionou que é o momento de, você sabe, simplesmente incendiar tudo. CIA até as profundezas do chão. Sim, não tenho certeza se estamos preparados, mas sim, chegou o momento. Quero dizer, foi isso que ele disse. Sim, estamos apenas a citá-lo. Não, eu concordo com ele. O problema com a CIA, tal como foi originalmente idealizada por Truman, ou o que ele acreditava que estava a aprovar, é, certo, vamos ter um conjunto de oficiais de operações. Sabe, o público chama-os de agentes, mas não são agentes. Um agente da CIA é um estrangeiro, alguém de outro país que é pago pelos Estados Unidos para atrair o seu próprio país e nos fornecer segredos. Mas a CIA foi concebida como, ok, vamos sair e recrutar pessoas em países onde queremos ter informações na altura sobre a União Soviética e queremos ter informações sobre a China. Precisamos de pessoas informadas. Elas podem contar-nos o que se passa. Posteriormente, eles elaboram essa informação e entregam-na a um oficial responsável pelos relatórios, que a divulgará como inteligência humana, devidamente numerada e categorizada, entre outros detalhes. E então os analistas iriam pegar nisso, bem como em informações provenientes de fontes públicas, e informariam ao presidente sobre o que realmente se passa. Bem, era assim que deveria ser. Mas depois descobriram, caramba, temos todos estes homens, sabe, muitos deles são ex-militares nos primeiros dias da CIA, vindos do Office of Strategic Services. E de repente começamos a decidir, ei, podemos mudar o resultado das eleições, podemos derrubar, podemos alinhar, podemos treinar forças guerrilheiras, grupos insurgentes, e isso tem uma influência corruptora na análise. E como pode imaginar, testemunhei isto em primeira mão há uns 40 anos, durante a Guerra dos Contras. Então, apoiar os Contras para lutar contra os sandinistas, porque foi apresentado como se estivéssemos a combater estes comunistas que estão sob o controle dos soviéticos, que estão a tentar dominar o mundo, era um completo disparate. Mas, sabe, na altura eu estava a dizer algo como, sim, é assim que precisamos de ver as coisas. E o projeto foi conduzido a partir do que era chamado de Força Tarefa da América Central. E, essencialmente, possuíam uma sala de operações estratégicas onde emitiam diretivas e planeavam operações militares. Sabe, eles colocaram minas nos portos de Manágua para obstruir a entrada dos navios. E o que aconteceu foi que a pressão desenvolve-se no sentido de que tens de contar uma boa história. Este é um projeto que o presidente encomendou. Eles querem ver isso ter sucesso. Portanto, não queres que ninguém venha dizer algo negativo sobre isso. E recordo-me de que existiam alguns analistas da filial da Nicarágua. Eles realmente estavam do lado analítico. Deslocaram-se para as Honduras e foram realmente abordados por alguns oficiais de caso bastante zangados que diziam: olá, porque não lhes dizem, sabem, estamos a emitir estes relatórios e vocês não, vocês estão a ignorá-los porque eles estavam. Eles estavam a dizer que havia realmente problemas com os contras. Bem, o que estava a acontecer era que na sede da Força Tarefa da América Central, a pessoa que a dirigia era um indivíduo chamado Alan Fires. Estavam a bloquear. Estavam a parar esses relatórios. Não deixavam que seguissem. E estava-se a ver que havia pressão sobre nós como analistas para não dizermos nada crítico sobre os contras, mesmo que fosse verdade. Na verdade, lembro-me de um caso. Estive numa reunião. Chamaram-na de reunião de aviso com o oficial de inteligência nacional para a América Latina, Bob Vickers. E então estou a fazer o meu resumo e digo, eu disse,
e os contras. E ele diz: pare aí mesmo. Dizes: o quê? Ele diz: não podes chamá-los de contras, tens de chamá-los de resistência nacional democrática. E eu disse: mas, contudo, o Reagan chama-lhes os contras. E ele responde: sim, mas ele é o presidente. Ok. Isto é exatamente do que estamos a falar. Como este processo de inteligência está tão politizado, tão corrompido. Sim, concordo plenamente com o Mike Flynn. Mike Flynn desmorona em tudo. Iniciem do zero, mas não. Na verdade, eu diria que a única coisa de que não precisamos, ou que deve ser usada de forma muito, muito, muito parcimoniosa, é a capacidade de ação encoberta. Em vez disso, o que aconteceu é que a ação Covid assumiu o controle da agência. Tornou-se isso. Isso é atraente. É aí que se é promovido. É aí que se pode fazer todas essas coisas, sabe, loucas. E quando se olha, sabe, se voltarmos atrás e dissermos, vamos realmente somar quantas pessoas matamos através da CIA e o que alcançamos. O mundo é um lugar melhor agora? Está mais em paz? Ou criamos muito sofrimento humano? Na minha opinião, criamos muito sofrimento humano. Larry, quando vives na América Latina, por exemplo, no Brasil, todos estes países, Argentina, ao olhar para o que Donald Trump está a fazer na América Latina com o caso da Venezuela, eles estão a fazer de tudo. E como está ciente, mencionou Honduras. Sabemos a situação em Cuba, Colômbia, Argentina. Eles subornaram, sabe, pessoas para, sabe, em favor do presidente da Argentina. E é tudo sobre quando se olha para isso, o governo. Donald Trump chegou ao poder. Ele estava a falar sobre Soros. Soros, esta cadeia de regime, USAID. Vamos atrás deles, removê-los. E sim, veja, observe atentamente as políticas. São completamente idênticas às de George Soros. Ele está a realizar tudo. Sim. Bem, quem é que o Trump nomeia? Um secretário do Tesouro, Scott Bassett, que basicamente é um lacaio do Soros, ou já foi, sabe? Por isso, sim, é um desfazamento total. Sabe, quando a antiga União Soviética ainda estava intacta, uma das missões principais dos oficiais da CIA que estavam a trabalhar na região da América Latina não era preocupar-se tanto com a política interna que ocorria por lá. Era identificar diplomatas soviéticos que pudéssemos recrutar na esperança de obtermos um espião que depois voltasse a Moscovo e, sabe, nos desse todas as informações internas. Desculpa, estou a preparar-me para espirrar? Desculpa. Agora que a União Soviética já não existe, a prioridade de, por exemplo, recrutar cidadãos soviéticos deixou de ser uma realidade. Talvez estejam a dizer, vamos focar na China, é possível. Mas não a China comunista. Ah, sim, isso é realmente verdade, sim. A China comunista está a causar-nos um grande transtorno em todas as áreas econômicas e no que diz respeito à produção industrial, entre outros aspectos. Sim, esses. Então, sabe, os Estados Unidos possuem uma longa e prolongada história de interferência. E em América Central e do Sul. Tenho conhecimento, sabe? É amplamente reconhecido que os Estados Unidos estiveram por trás do golpe que derrubou o Salvador Allende e levou o general Pinochet ao poder no Chile. É absolutamente correto afirmar que os Estados Unidos desejavam livrar-se de Allende. Contudo, sabe, um velho amigo meu, acredito que já tenha falecido, era um jovem oficial de caso na embaixada durante aquele período, e ele mencionou que o que aconteceu foi. Na altura. E ele disse que o que aconteceu foi. Enquanto os eu atentaram. Tentaram influenciar e envolver-se, os militares chilenos disseram, sabe, mantenham-se afastados, cuidem dos vossos próprios assuntos. Fiquem na embaixada, porque eles estavam a tratar do assunto. Eles fizeram, acho que não queriam depender dos Estados Unidos. Eles eram, sabe, como o antigo anúncio. Mãe, por favor, prefiro fazer eu mesmo. Bem, foi isso que fizeram. Fizeram eles mesmos.
No entanto, não se pode negar a facilitação dos Estados Unidos a uma ampla variedade de regimes autoritários. E enquanto afirmávamos que estávamos a combater o comunismo, tínhamos a liberdade de fazer o que desejássemos. Pois bem, agora prepare-se. Atualmente não existe comunismo. Há narcoterrorismo. É isso que estamos a combater, narcoterrorismo, meu. Temos de usar toda a violência do mundo para parar estes narcoterroristas. Exceto o tipo que está na prisão. Vamos deixá-lo sair. Recebes um passe, uma palmadinha nas costas, sabes, bom rapaz, polegar para cima, sabes? Não se pode inventar estas coisas. Larry, mudando o foco para Benjamin Netanyahu em Israel, ele está a solicitar ao presidente de Israel para que lhe conceda um perdão. E existe há um ele, sabe? Penso que é uma expressão em Yiddish, shoot, sabe? Ou é Michelle Boxman Bachmann, uma ex-membro do Congresso, ela chamou-lhe chutzpah. É chutzpah, mas está bem. E a resposta do presidente de Israel é que ele tem de se retirar da política. Eleições antecipadas em Israel, suspensão da legislação de reforma da resposta judicial e estabelecimento de um inquérito estatal sobre o 7 de outubro. Acredita que Netanyahu seguiria estas diretrizes que de alguma maneira colaboraria com eles em vez de, sabe, ser absolvido pelo presidente de Israel? E qual é a sua perspectiva sobre a situação no caso de Netanyahu e quão relevante ele é? Não, bem, ele não é assim tão importante porque se ele sair, a política em relação aos palestinianos não vai mudar. Estes sionistas não possuem qualquer intenção de estabelecer um Estado palestiniano. E, sabe, eles desejam exterminá-lo completamente. Esta terra pertence a eles, não sabe? Porque Deus assim o declarou. Quer dizer, é simplesmente, sabe, dessa forma. Ou, quando Juan Perón assumiu a presidência da Argentina, ele tornou-se amplamente reconhecido. O seu famoso slogan era uma espécie de política de pão e circo. Sabe, mantenha as pessoas alimentadas, mantenha-as entretidas e pode fazer o que quiser. Então, sabe, o bibe é uma parte integrante do espetáculo do circo. Os EUA fazem parte do pão. Enquanto os EUA continuarem a enviar dinheiro para ele, o bibi pode ser um grande tipo num minuto, e no seguinte ser um mau tipo, e depois livram-se dele. E onde ficamos? Ainda matamos palestinianos, ainda os deixamos passar fome. Então, e qual é a consequência disso? A única coisa que poderia, de maneira potencial, modificar esta situação são as sondagens políticas. O que aparentemente estão a indicar é que um número crescente de cidadãos americanos está a ficar cansado de estar sob o domínio destes sionistas e está a começar a reagir. E Trump tem a capacidade de interpretar as sondagens e quando se aperceber de que, entende, está basicamente a abraçar um cadáver e isso não será visto de forma favorável para ele nas, entende, eleições intercalares. Ele pode mudar a política. Há sempre essa possibilidade, mas o lobby sionista ainda é muito, muito forte nos círculos políticos do EUA. Mas Israel está, de certa forma, a fragmentar-se internamente. Larry, não sei se observaste as imagens de milhares de pessoas a formarem filas, sabes, na embaixada portuguesa, a solicitar cidadania, a pedir agendamentos para a obtenção de cidadania. Por que precisam de deixar Israel se Israel está a ir bem neste momento? Bem, sim, as pessoas não estão satisfeitas com a situação em Israel. Isso mostra como a economia está a funcionar, como a sociedade está a funcionar. E Netanyahu, sempre que aparece, diz que este é o único estado do povo judeu e que eles podem vir aqui e viver uma vida próspera. Isso já não é o caso. Pois é, a economia está completamente em frangalhos. E eles estão realmente totalmente dependentes da generosidade dos Estados Unidos a enviar-lhes dinheiro. Então, contudo, o problema é que suspeito que muitos dos que estão a sair são aqueles que seriam considerados mais moderados, são aqueles que defenderiam políticas contrárias a Netanyahu.
E uma vez que eles partem, simplesmente, isso consolida ainda mais as políticas extremas e insanas dos colonos. Então, mas, sabe, Israel está a perder pessoas. Não estão a atrair mais. Estão a diminuir. Então, sabe, por enquanto eles parecem estar completamente intactos. No entanto, a médio prazo, a própria sobrevivência de Israel poderá ser colocada em questão. Não considera que o Netanyahu, a forma como ele tem a ligação, ele tem algum tipo de influência sobre os políticos nos Estados Unidos? Se ele, se ele for removido do poder em Israel, isso de alguma forma influenciaria o apoio que Israel está a receber dos Estados Unidos? Ou porque Naftali Bennett não é tão popular, na minha opinião, entre os políticos nos Estados Unidos como o Netanyahu é? E agora Nani é tão poderoso, ele é inteligente, sabe jogar, manipular o sistema no EUA. Não, não acho. Não é sobre personalidade. Sim, Netanyahu é conhecido. Entre os políticos dos Estados Unidos existe esta, sabe, crença mais profunda e enraizada sobre que provém do sionismo cristão, que, sabe, eles continuam a citar isso. Aqueles, sabe, a passagem do Gênesis que diz que aqueles que te abençoam serão abençoados e aqueles que te amaldiçoam serão amaldiçoados. E é por isso que temos de apoiar Israel. Ah, há um podcast interessante. Brent Tucker é um operador reformado da Delta Force e eu conheci o Brett. Ele reside em Orlando e tinha este indivíduo, Dan Blazerian, não sei se já ouviste falar dele. Sim, conheço. Blazerian é realmente, sabe, antisionista, fortemente antisionista. Agora, eles tiveram um debate cordial sobre isso, mas o Brett continuava a dizer, sabe, eu sou um defensor ferrenho de Israel porque está na Bíblia. E Deus declara, sabe, que é imprescindível apoiar Israel. E Blazerian faz o ponto, nele diz, olá, que essas promessas foram feitas a Abraão. E se recorda, Abraão teve 2 filhos, como certamente sabe, e ele teve tanto Ismael. Não são apenas os judeus, mas são os muçulmanos também. Certamente, mas, como mencionei anteriormente, utilizo o Brent como um exemplo de que ele é um indivíduo bastante inteligente e tem estado presente por aí, contudo. Sabe, ele está totalmente imerso na mentalidade sionista, e isso não está relacionado com Netanyahu de forma alguma. Na verdade, isto remete para a crença mais abrangente de que estas são as pessoas escolhidas por Deus e que a nossa obrigação é prestar-lhes apoio. Agora, Blazerian apresentou um argumento bastante interessante. Ele diz, sabe, ele diz, o que é louco é que, segundo o Talmud, este fala de forma depreciativa sobre Jesus e sobre a sua mãe Maria, com algumas passagens muito insultuosas e desagradáveis em referência a eles. Ele menciona que, em contraste, no Islão, eles reconhecem Jesus como um dos mais importantes profetas e a sua mãe é profundamente venerada. Então ele questionou: por que estamos a apoiar aqueles que desprezam os cristãos, em vez de colaborarmos com aqueles que verdadeiramente reconhecem Jesus e Maria como figuras importantes, como devotos? Essa é uma questão interessante, mas veja, é aí que, uma vez que entramos nesta área da religião, a lógica racional, o pensamento sai pela janela, sabe? É tudo o que temos de fazer, porque, sabe, Deus assim o diz. E observamos, sabe, que Tucker Carlson removeu a crosta dessa ferida desagradável quando realizou uma entrevista com Ted Cruz. E viu, sabe, o Cruz deixou muito claro que e ele nem sabia do que estava a falar. Cruz não é nenhum tolo, mas é apenas esta convicção religiosa que infesta, sabe? Tudo isso é construído sobre uma falsidade. Fomos ensinados a acreditar. Se você está na. Quando digo nós, refiro-me à comunidade cristã. Aqueles indivíduos que se identificam como sionistas foram ensinados a acreditar que o Antigo Testamento é um texto verdadeiramente sagrado.
E nesse contexto específico, Deus formulou um plano detalhado e esse plano é beneficiar significativamente Israel. E sabe, eles ignoram o facto quando. Estou a dizer que os cristãos atuais ignoram o facto de que, quando se fala das 12 tribos originais de Israel, bem, 10 delas desapareceram. Foram completamente assimilados. Ou pode-se argumentar que os palestinianos atuais são os descendentes diretos dessas pessoas. Então, na verdade, eles deveriam estar cobertos pelas bênçãos de Abraão também, mas não estão. E depois esta noção absurda de que somos pessoas especiais, que sabe, ele diz que este é o Deus do amor, este é o Criador eterno, mas ele só gosta realmente bem de um grupo particular de pessoas e por isso dá-lhes permissão para matar quem quer que seja. E assim que se aceita essa ilusão e esse mito como uma realidade concreta, e depois se começa a agir com base neles, obtemos o que observamos atualmente, e um genocídio na região da Palestina. Larry, o lado negro do que aconteceu na Síria foi o governo que chegou ao poder, sabe? Al-Jawangtes e estas pessoas que estão no poder na Síria. No entanto, por outro lado, observamos que a Turquia está a sentir a ameaça proveniente de Israel e, consequentemente, está a aproximar-se do Irão. Eles tiveram uma reunião, compreende, não apenas Israel, mas também a Turquia, o Irão e a Arábia Saudita. Ok. Estão a ficar mais próximos. E parece que foi a primeira ocasião em que ouvi o ministro dos Negócios Estrangeiros turco afirmar em Teherão que a maior ameaça para a região do Médio Oriente é Israel. Não tinha escutado isso anteriormente de um representante oficial turco, sabe? O que ocorreu na Síria? Sabe, a situação na Síria alterou tudo significativamente. Como vê a situação no Médio Oriente? Porque, afinal, se estiver em Washington a observar o que se passa no Médio Oriente, verá isso. Tudo está a transformar-se desfavoravelmente para Israel, não está a ser favorável a Israel. Bem, sim, Israel. Israel está a tornar-se cada vez mais isolado no âmbito diplomático. Mas sabe, Erdogan ele é um verdadeiro fanfarrão, cheio de conversa fiada. Oh, de Israel. Eles são a maior ameaça. Ei, continua a enviar-lhe o petróleo. Que enorme ameaça. Sim, mas ele está a obter lucros com eles, portanto, bem, ele pode conviver com essa situação. A Turquia é, provavelmente, a única entidade que poderia alterar de forma decisiva a situação em relação aos palestinianos. E isso seria interromper completamente todo o fornecimento de petróleo a Israel, paralisando assim a sua economia. E sabe, sinceramente, a China, a Rússia e a Índia também têm esse poder potencial que não estão a aproveitar. E sabe, eu critico-os por essa razão. Então, sabe, é uma situação consideravelmente instável. A visão que foi apresentada, meu Deus, agora há 25 anos, por pessoas como Paul Wolfowitz e Richard Perle, sabe, eles estão todos a afirmar que tudo o que temos de fazer é, sabe, se nos livrarmos de Saddam Hussein, a democracia florescerá e, enquanto tivermos estes outros Estados democráticos, Israel ficará bem. Bem, não é assim que está a acontecer. E observamos recentemente, com a visita de Mohammed bin Salman da Arábia Saudita para se reunir com Trump, que MBS não está disposto a formalizar o Acordo de Abraão e deixou bastante claro que não haverá qualquer avanço no que diz respeito ao reconhecimento de Israel até que Israel reconheça e aceite uma solução de 2 estados, aceite um Estado palestiniano, algo que Israel não está disposto a fazer. Só será através de, penso eu, algum tipo de desastre militar ou econômico que Israel, em última análise, será compelido ou não conseguirá impedir que isso aconteça. Parece que estão a replicar o mesmo cenário aqui na América Latina com a situação na Venezuela. Sim,
Foi o Iraque e agora é a Venezuela, e todos devem compreender que vamos observar os mesmos tipos de problemas aqui na América Latina. Se por acaso algo vier a acontecer com a Venezuela, será um caos de proporções imensas. Sabe, é absolutamente necessário afirmar que se eles de alguma forma tentarem forçar Maduro a abandonar o cargo ele sai e eles, num governo que é apoiado pelos Estados Unidos, entram em cena. Creio que verá uma campanha de ataques. Chamamos isso de terrorismo. Mas, sabe, os venezuelanos que estão a resistir à nossa interferência, à interferência dos Estados Unidos, começarão a atacar o governo atual. Será uma situação confusa e instável e pode até levar a ataques aos campos petrolíferos, explodindo-os, se os Estados Unidos estiverem a tentar obter o controlo disso. Então, a capacidade desses indivíduos de se moverem através das densas e intrincadas selvas da Venezuela e atravessarem a fronteira com a Colômbia ou com o Brasil, sabe, esses são locais extremamente remotos e não é uma tarefa simples monitorizar o que acontece por lá. Portanto, isto, como sabe, é uma fórmula para o caos na minha perspectiva. Larry, quão rapidamente a Rússia está a avançar na Ucrânia? Bem rápido. Publiquei um vídeo ontem à noite do Sonar 21. Demonstra que os conjuntos de dados remontam desde setembro. A Rússia capturou 86 assentamentos, cidades, vilas. Estão a mover-se muito rapidamente agora em comparação com os anos anteriores. E novamente, eu forneço toda a lista de diferentes generais reformados que fizeram todas essas alegações absurdas sobre como a Rússia estagnou, como a Rússia é um impasse. A Rússia não está a avançar. A Rússia é incompetente. Não, eles estão a mover-se de maneira bastante rápida neste momento. E a principal dificuldade antes disto. Sim, lá embaixo. Continue a descer até ao final desse artigo. É um vídeo muito curto. Sim, aí mesmo. Mostra-lhe. Então mostra-te, ali mesmo. Observe o território distinto que está a ser conquistado. A cena final é aquela que verdadeiramente narra a história. Pokrovsk, Mirnograd. Acho que isto é Kramatorsk. E agora veja este movimento. Sim, portanto, 86. Portanto, a Rússia está agora a deslocar-se de forma significativamente mais rápida. E eles fizeram algumas coisas, sabe? Até este ponto, a Rússia tem, de certa forma, limitado. Por isso é chamado de operação militar especial, não de guerra. Se fosse uma guerra, teriam fechado todos os portos no Mar Negro, sabe? E afundado qualquer navio que entrasse ou saísse desses portos sem ser notado. Isso mesmo. Porque é uma guerra, mas não é uma guerra. É uma operação militar especial. E assim a Rússia continuou a permitir algum, digamos, tráfego marítimo considerado normal de entrada e saída dos portos ucranianos à luz deste recente ataque a 2 navios petroleiros que alegadamente estão a transportar petróleo para fora do território russo. Este ataque foi realizado pelos ucranianos com apoio britânico, pelo menos é o que a Rússia está a alegar. Podemos observar a Rússia agora a afirmar, ok, vamos encerrar esses portos. A Rússia já está suficientemente próxima, controlam algumas localizações na margem leste do rio Dnieper que podem fechar, sabe, bloquear quaisquer barcaças e navios que descem esse rio em direção ao Mar Negro. E então? E cerca de 60% da economia da Ucrânia depende significativamente do movimento ao longo desse rio.
Portanto, sabe, observaremos atentamente se a Rússia irá agora expandir isto quase para um estado de guerra total. Mas certamente estão a capturar território e a tomar controle do território a um ritmo muito rápido, e a Ucrânia não tem os recursos humanos para o impedir. Não acha que parte desta decisão de não atacar tudo na linha de abastecimento do exército ucraniano se deve ao facto de terem tomado algum tipo de decisão estratégica para permitir que eles forneçam armas, porque querem que o exército ucraniano se aproxime do exército russo em vez de o exército russo avançar? Bem, Sim, continue. Acho que o objetivo não é o território, mas sim destruir o exército, entende? sim, não, bem, o aspecto do desgaste e da desmilitarização estava absolutamente correto. Eles permitiriam que os russos e também permitiriam que os ucranianos viessem até eles e assim os desgastassem. No entanto, mesmo antes de janeiro de 2025, a Rússia ainda se encontrava no processo de fortalecer significativamente as suas forças terrestres. Então, sabe, volta-se a. Em fevereiro de 2022, as forças terrestres efetivas que a Rússia possuía poderiam ter sido aproximadamente 400.000 para cobrir, sabe, a totalidade do território nacional. E eles utilizaram apenas, sabe, entre 125.000 e 180.000 na operação inicial de cerco a Kiev e outros locais. E foi apenas em setembro de 2022 que os russos perceberam, ok, vamos ter que transformar isto numa operação mais militar. Foi então que começaram a mobilizar a primeira mobilização. Mas quando se mobilizam pessoas, não se pode simplesmente, sabe, colocar-lhes um uniforme e enviá-las para a frente. Elas precisam de passar por formação. E então, se eu proceder à sua mobilização em setembro, sabe, terá de passar por um período de 6 meses de treino intensivo. Então faça as contas. Vai setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Portanto, não chega à linha principal até março. E então, sabe, mantenha as pessoas que são mobilizadas em outubro, aquelas que são mobilizadas em novembro e aquelas que são mobilizadas em dezembro. As de dezembro não entram em ação até julho ou agosto. Assim, gradualmente, está a reforçar essa força. E eu argumento que é uma das razões pelas quais, no início, observou a Rússia a realizar operações de menor escala. Sabe, o ataque a Mariupol, que era um alvo de grande importância para os russos e que capturaram em maio de 2022, não foi seguido imediatamente pela ocupação de outras áreas. Força de trabalho limitada. Foi no ano de 2023 que, como bem sabe, a Batalha de Bakhmut foi travada. Houve outros, como sabe, confrontos de menor escala, mas esse foi o principal, o foco central. Depois, em 2024, foi Avdiivka. No entanto, agora adentramos o ano de 2025. Só nos últimos 3 meses, eles avançaram rapidamente através de 386 povoações, aldeias e cidades, algumas pequenas, outras grandes. E, sabe, eles ainda mantêm Severodonetsk na lista e Leman na lista. As probabilidades são consideravelmente elevadas de que a Rússia possa, sabe, alcançar o controle total da região de Donetsk e ter expulsado todos os ucranianos até o final do mês de dezembro. Sabe, isso é uma espécie de cronograma otimista, mas provavelmente teriam tudo garantido até março. A Ucrânia não possui opções favoráveis neste contexto. E, no entanto, isto é tão reminiscentemente de como, sabe, se retroceder e observar a mentalidade dos alemães no final da Segunda Guerra Mundial. A liderança alemã estava profundamente envolvida em muitos pensamentos ilusórios e, ainda assim, conseguiu infligir danos significativos aos soviéticos. No entanto, isso não alterou o resultado final da guerra. Eles ainda iriam perder. Era apenas uma questão de como iriam perder. E assim, como sabe, a Ucrânia atualmente encontra-se em um grande tumulto, com o escândalo de corrupção a pairar sobre ela
e está militarmente incapaz de, como sabe, repelir as forças russas. Ainda assim, muitos no Ocidente estão financeiramente metidos nisto. Mas estão a cometer atos terroristas agora. Fazem de tudo. Não sei como a Rússia conseguiria controlar isso. É difícil controlar. Bem, não, é difícil, mas na verdade a Rússia já fez isso antes. Lembre-se, a guerra na Chechênia foi, como sabe, uma combinação de atos de terrorismo e ataques a alvos militares. Os russos levaram 10 anos para controlá-la, mas eventualmente conseguiram. E existe um vídeo excelente que assisti ontem à noite sobre a visita de Putin à Chechênia e, sabe, porque é uma república muçulmana dentro da Rússia e apenas foi, sabe, observa-se como a cura ocorreu, sabe, 20 anos desde que a guerra terminou, ou creio que 20, 10, então 15 anos. Mas, sabe, a Rússia já esteve lá e já fez isso. Eles sabem como lidar, por assim dizer, com a vertente do contra-terrorismo. E eles sabem que sim, poderiam lutar numa guerra de guerrilha e haver uma guerra de insurgência. Eles já o realizaram. A vantagem, mais uma vez, a vantagem que possuem em relação à Ucrânia é que sim, pode haver alguns apoiantes ucranianos, vamos designá-los assim, mas a Rússia não necessita de aprender a falar urdu ou pashto ou árabe. É um russo a comunicar em russo ou um ucraniano, sabe, partilhando a mesma cultura. Então, sabe, é uma daquelas coisas que a Rússia pode enfrentar e eu acho que eles já tiveram a experiência de lidar com isso antes. Quem está a realizar o treino do exército ucraniano, as novas tropas que estão a chegar à Ucrânia e aquelas pessoas que foram capturadas, sabe, das ruas em Kiev ou principalmente na região oriental da Ucrânia? Quem os está a treinar? O treino é feito principalmente na Ucrânia ou fora da Ucrânia, talvez na Polônia, Romênia e nesses centros? Bem, não há muito treino. Esse é o ponto número um. Ponto número 2. Qualquer que seja o tipo de treino que ocorra dentro do território da Ucrânia é extremamente arriscado. É mais provável que eles estejam a ser levados para fora do país, principalmente para a Polónia e a Roménia. Sabe, anteriormente eles iam para lugares como França, mas acho que, sabe, apenas por uma questão logística, vão tentar confiná-lo, sabe, mais perto da Ucrânia. No entanto, eu não acredito que, sabe, este seja um dos desafios significativos que o exército ucraniano enfrenta atualmente. Eles não dispõem do luxo do tempo para enviar pessoas para o treino básico, que geralmente é uma experiência de cerca de 3 meses, seguida pelo que se chama treino individual avançado. E você pergunta, bem, o que é isso? Bem, é onde, sabe, se for um operador de rádio, aprende a operar rádios, ou se for um operador de drones, aprende a operar drones, ou se estiver envolvido com tanques, aprende a conduzir e disparar um tanque. Portanto, como sabe, esses não são talentos naturais que surgem facilmente nas pessoas. Eles têm de receber formação e, se o fizerem na Ucrânia, os russos, com os seus mísseis, podem atingir qualquer local de treino e já o fizeram. Acho que qualquer formação está a ser feita principalmente fora da Ucrânia,